Enquanto você tentar ser algo que não é, Deus não pode usar você de verdade. Ele tem algo onde Ele quer usar você, mas você precisa estar disposto a ser você mesmo. E se isso significa ser diferente do resto das pessoas, você tem que estar disposto a isso. Olá, você sabia que estamos em uma ótima época? Na verdade, a melhor época do ano? O Natal. Quando Cristo nasceu, transformando o mundo inteiro, trazendo esperança ao mundo. E que presente Ele é para todos nós. E nós trocamos presentes no Natal realmente com o objetivo de celebrar o presente maior. Mas há algo que eu tenho no coração para te dizer, que você também é um presente. Talvez você nunca tenha pensado em si mesmo desta maneira, mas você também é um presente para o mundo. Deus colocou talentos e habilidades especiais em cada um de nós. E então, quando você celebrar este ano, celebre aquilo que Deus colocou em você e o que você pode dar a outras pessoas e o que pode dar ao mundo para ser uma bênção. Celebre o fato de que Cristo nasceu e que, por isso, nós podemos ter a vida eterna e não apenas a vida eterna, mas uma ótima vida aqui. Então, celebre dando presentes a outras pessoas e seja muito feliz nesta temporada. Não procure nada para reclamar ou murmurar, não fique triste, não fique desanimado. Faça esta ser uma feliz época de Natal. Deus te abençoe, divirta-se e seja o que for que você fizer, procure fazer com muita alegria. Seja qual for o seu dom, vamos lá, entregue-se a Ele. Vamos, qualquer que seja o seu dom, entregue-se totalmente a Ele. Em outras palavras, concentre-se nisso. Porque continuamos tentando ser bons no que não somos. Se você é nota 2 em algo, pode batalhar a vida toda e se tornar uma nota 4. Mas se você é nota 8 em algo, você pode se concentrar nisso e trabalhar com Deus e se tornar nota 10 bem rápido. A maneira de se destacar não é ficando no meio do caminho, talvez mais ou menos em 20 coisas, sabe? Mas é pegando 2 ou 3 coisas nas quais você é realmente talentoso e focar-se totalmente nisso e se tornar excelente nessas coisas. Você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Você não tem que fazer aquilo que todo mundo faz. Se você é um exortador, então se entregue à exortação. Sabe, Mike é nosso pastor. Mike, levante-se para que eles possam saber de quem estamos falando. Ele é o nosso... Nós temos muitos funcionários e temos que pastoreá-los. Porque, sabe, os cristãos não são perfeitos e acreditem ou não, eles podem brigar. E então, o Mike, ele está no comando de... Como chamamos? Conflito. Oh, sim, o Mike é responsável em resolver os conflitos. E ele é muito bom nisso. Mas sabe, o Mike sabe o nome de cada pessoa do nosso escritório. Talvez ele saiba o nome das famílias de todos. Eu encontro as pessoas às vezes em algum lugar e elas dizem: oi, eu trabalho para você. Oh, há quanto tempo? Há 12 anos. Eu não as conheço. E você diz: bem, isso parece terrível. Bem, eu não tenho o dom de ficar andando pelo escritório. Esse não é o meu dom. O meu dom é orar, pregar e estudar e escrever e fazer estas mensagens. E você pode ficar feliz fazendo apenas o que Deus te chamou para fazer. Vou me comportar, estão me olhando de forma engraçada. Vamos lá, admita, você não se cansa dessa pressão? Alguém aqui se cansa dessa pressão? Quer saber, nem toda esposa de pastor tem que tocar piano e liderar o grupo de mulheres da igreja. No que você é bom? Do que é que você gosta? Deus não vai te chamar para uma carreira que te faça infeliz. Se você tentar fazer algo que não é dotado para fazer, isso só vai frustrar você e você perderá sua alegria, sua paz e sabe o que mais? Você fará outras pessoas com quem você se relaciona serem infelizes. Porque se você está infeliz, isso acaba se externando
Você desconta nas pessoas. Acho que muitas vezes, quando as pessoas estão fazendo coisas para as quais não têm o dom, elas são infelizes e sempre procuram alguém ao redor para jogar a culpa. Sim, isso é bom. É bom. Não sei se você já me assistiu, se ouviu algumas das minhas histórias, mas eu não consigo evitar, eu fico assim. Porque isso é apenas... Quando olho para trás, eu penso quão burra você pode ser e ainda assim respirar. Sabe, eu tive um grande chamado na minha vida. Eu senti quando Deus me chamou, Ele me disse que eu iria dar a volta ao mundo e pregar o Evangelho. E o que parecia ser bobagem, sabe, eu era alguém do nada, com passado quebrado, em uma formação de ensino médio. Na escola eu mal conseguia passar em inglês e eu achando que iria pregar para o mundo. E então, por 5 anos eu ensinei um estudo bíblico caseiro. Então, Deus disse, eis que faço uma coisa nova. Você não ama essas palavras de Deus? Eis que faço uma coisa nova. Então, eu parei com o estudo bíblico, coloquei-o de lado, pensando, agora eu vou para o mundo. Então, pelo próximo ano, eu não fiz nada, foi como se Deus me colocasse numa prateleira. Este foi um dos maiores anos de teste da minha vida. Mas quando eu olho para trás, vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. E quando eu olho para trás, eu entendo agora que foi naquele ano da minha vida que Deus ensinou para mim que eu tinha que parar de tentar ser como todos os outros. Deus, Ele não iria me entregar o ministério que Ele tinha para mim se fosse para eu chegar aqui e tentar ser como Kenneth Copeland ou Marilyn Hickey ou outra pessoa, mas só se eu fosse apenas eu. Sabe, Deus, Ele não quer um monte de clones de todo mundo. Ele quer uma nova abordagem. Amém? Mas eu tinha uma vizinha adorável que sabia fazer tantas coisas que eu não sabia fazer. Ela tocava violão e eu tentei tocar violão e os meus dedos são curtos, então não funcionou, sabe? Mas, além disso, além do inglês, eu cheguei muito perto de tomar bomba em música, então isso não funcionou. Eu sei tocar um pouco de gaita e eu toquei um apito uma vez numa peça da igreja. Isso é o mais longe que eu consegui ir. E então... Mas ela era dona de casa perfeita, quero dizer, ao máximo. E sabe, ela tinha um jardim e ela cultivava tomates, fazia geleia e fazia as roupas dos seus filhos, fazia a maioria das roupas dela e ela cortava grama, ela pintava a casa, fazia texturas, quero dizer, ela fazia tudo. Eu só queria dizer aos outros o que fazer. Esse era o meu dom, vou dizer a você o que deve fazer. E então, assim, durante aquele ano, quando eu não estava... Deus não me deixava fazer nada, ela me convenceu a fazer um monte de coisas que ela fazia. Ela me convenceu a tentar cultivar tomates, conservar tomates com ela. E então eu convenci o Dave a fazer o jardim. E então... Então ela achou que eu deveria aprender a costurar. Compramos uma máquina de costura e fui a algumas aulas. Alguém se lembra do estica e costura? Tem alguém? Ok, alguns aqui são velhos como eu e se lembram do estica e costura. E era um tipo de material elástico e assim eu fiz um par de shorts para o Dave e demorei uma eternidade. Mas fiz, o tecido era cinza e tinha umas listas pretas nele. E quando terminei, os bolsos ficaram maiores que os shorts. E quando você errava na costura, você sentava com uma coisinha pontuda e você tinha que tirar um ponto de cada vez. Eu odiava aquela máquina de costura. Eu odiava tudo. Eu odiava aquele jardim. Mas eu estava tentando ser o tipo certo de mulher. A verdade é que eu não me encaixava no molde. Eu não era o que as mulheres deveriam ser. A esposa do meu pastor era linda, doce, pequena e submissa, loura, que sabe, adorava o marido. Ela fazia tudo o que ele mandava e eu falava, eu não vou fazer isso, eu não estou com vontade, vai lá e faça você mesmo.
Agora espere um minuto, não estou dizendo que eu estava certa. Eu tive que aprender algumas coisas também, mas não importa o quanto eu aprendesse, eu nunca seria como ela. Mas honestamente eu tentei baixar o meu tom de voz. Sabe, eu fiz isso. Eu tinha um jardim, eu tinha máquina de costura. Eu tentei falar mais suavemente e doce. Sim, querido. E quando ele virava as costas, eu... Vocês agem como se esta fosse a hora da comédia. Eu quero que vocês aprendam. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Bem, então chegou a hora dos tomates. E eu comprei todo o equipamento para fazer a conserva. Vamos ter tomates secos. Então eu saí no dia da colheita e alguns insetos passaram e fizeram uns buracos enormes em todos os meus tomates. A colheita estava arruinada. Eu liguei para ela e disse: "Oh, meu Deus, alguns insetos vieram e fizeram buracos em todos os nossos tomates." Ela correu para o seu quintal e me ligou de volta. Ela disse: "Os meus estão ótimos." Eu fiquei brava. Eu disse: "Deus, eu orei pelos meus tomates." Eu nem sei se ela era espiritual bastante para orar pelos tomates dela. Eu amarrei o diabo contra os meus tomates, eu orei pelos meus tomates e agora eles estavam com aqueles buracos enormes, estavam arruinados. E sabe o que Deus me disse? Eu não te mandei cultivar tomates, eu não tenho responsabilidade de proteger os seus tomates. Então talvez você esteja tentando fazer algo e isto não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando. Eu quero saber se tem alguém em casa hoje. Não está funcionando e você não consegue entender por que isto não está funcionando. Acorde para a vida, cheire as rosas. Talvez Deus esteja se opondo a você. Tudo bem? Eu falo absolutamente sério quando eu digo que eu tinha que passar por aquilo antes que Deus pudesse me usar. Essa é a parte séria. Enquanto você tentar ser algo que não é, Deus não pode usar você de verdade. Ele tem algo onde Ele quer usar você, mas você precisa estar disposto a ser você mesmo. E se isso significa ser diferente do resto das pessoas, então você tem que estar disposto a isso. Se isso significa que vai ser julgado e criticado, você tem que estar disposto a isso. Deixe-me dizer, quando Jesus apareceu em cena, Ele era muito diferente de tudo aquilo que eles já tinham visto. E Ele trouxe uma revolução. Ele trouxe uma revelação que virou o mundo espiritual de cabeça para baixo e as coisas nunca mais foram as mesmas desde então. Amém? Agora, 1 Coríntios 12. O corpo não consiste em um membro, mas em muitos. Se o pé disser, porque eu não sou uma mão, eu me recuso a fazer parte do corpo, isso fará ser menos que uma parte do corpo? Nosso corpo precisa cooperar juntos, assim como nós devemos cooperar juntos. Sabia que eu não consigo colocar meus sapatos se as minhas mãos se recusarem a ajudar? Eu tentei pensar sobre isso hoje. Quero dizer, será impossível para mim tirar essa bota quando eu for para casa hoje, se a minha mão se virar e disser, eu não vou fazer isso? Eu não quero mais ser uma mão, eu quero ser um pé. E veja realmente toda essa analogia que ele está trazendo, a qual eu não posso falar muito com você porque tem pouco tempo, mas toda essa analogia que ele está fazendo, fala que quando nós temos ciúmes uns dos outros e tentamos ser algo que nós não somos, então nada pode funcionar direito. Um exemplo rápido que Deus me deu há muito tempo atrás. Digamos que o meu olho... Eu tenho um anel muito bom que eu ganhei há uns anos atrás, sabe? Bem... E se um dia o meu olho dissesse, quer saber, eu estou cansado de olhar para esse anel. Eu quero o meu próprio anel. Eu não quero só olhar para o anel da mão, eu quero o meu próprio anel. Bem, e se Deus dissesse, ok, eu quero que você seja um cristão feliz. Então aqui está. Eu tenho um anel
Ok, agora... Bem, agora ouça. Você pode rir depois. Eu consegui o que eu queria, mas agora eu não consigo fazer mais nada do que eu devo fazer. Então, eu me tornei aleijado, incapaz de fazer o que eu realmente deveria fazer, mas consegui o que eu queria? E eu acho que muitas vezes Deus ele se cansa de nos ouvir e Ele nos dá o que nós dizemos que queremos, apenas para provar para nós que aquilo não é realmente o que nós queremos, afinal. Vamos lá, dê um glória a Deus.